Você já parou pra pensar por que a circunferência inteira tem 360 graus? Por que não 100, cara? O 100 a gente usa muito, né, cara? Tipo 100%, enfim. A gente tem um sistema de base 10, né? Por que 360 graus? Ninguém inventou essa parada aí? É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Vamos lá, tem alguns motivos pelos quais a circunferência tem 360 graus e é o que a gente vai tentar entender aqui, né? Isso remonta a mais de 6.000 anos atrás, não foi recente essa convenção de que uma volta inteira tem 360 graus. Vamos tentar entender um pouquinho algumas razões possíveis. A primeira, cara, é a quantidade de divisores que o número 360 tem. Se for pegar todos os números de 360 para baixo, o 360 é o que tem o maior número de divisores de todos eles. Aí você vai falar, pô, mas é lógico, ele é o maior, mas nem sempre o maior número tem mais divisores, sim ou não? Pega, por exemplo, sei lá, o número 12. O número 12 tem alguns divisores. 1, 2, 3, 4, 6, o próprio 12. Já o número 13 é maior do que 12, mas 13 só tem dois divisores, 1 e 13, ele é um número primo. Então nem sempre que um número é maior, ele tem necessariamente mais divisores. Já com 360, se você pegar todos os números de 0 a 360 naturais, o 360 é o que tem o maior número de divisores, e isso é bastante importante. Por exemplo, só para ilustrar, cara, se você for pegar de 1 até 10, todos os números, exceto 7, dividem 360, são divisores de 360. E quando eu digo que são divisores, é que a divisão é inteira, resto zero, beleza? Então, por exemplo, se liga só, 360, se eu falar que uma circunferência inteira, que uma volta completa tem 360 graus, se eu for pegar então meia circunferência, pô, é divisível, a continha dá bonito. 180 graus seria metade de uma circunferência, seria um ângulo raso, essa abertura angular aqui, beleza? 360 dividido por 3, 120, também dá redondinho. Então, 1/3 de circunferência tem 120 graus, é a medida então desse ângulo aqui, beleza? A circunferência é a base para a medida de ângulos, tá? Então, eu tô colocando sempre a circunferência para dar pra gente uma ideia visual do que de fato a coisa representa, porque na real a coisa foi construída com base na circunferência. 360 dividido por 4, pega uma circunferência inteira, se eu falar que ela tem 360 graus, se eu picar ela em 4 pedaços iguais, você vai dar 90 graus. Pô, também tá tranquilo, esse aqui é o famoso ângulo reto, né? Sim, então 1/4 de circunferência, esse ângulozinho aqui é o ângulo reto, 90 graus. E por aí vai, cara, 360 você pode dividir por 5, dá 72 graus essa fatiazinha de pizza aqui, beleza? A abertura angular dela. 360 divide por 6 também, 60 graus é a abertura desse ângulo, beleza? Então aqui, ó, 60 mais 60 mais 60 mais 60 mais 60 mais 60, 360 na volta completa. Como eu disse, eu nem desenhei esse aqui, o único que não dá divisão inteira, pelo menos de números de 1 a 10, é o 7. 360 dividido por 7 seria 51,42. Ia ficar meio ruim por desenhar um ângulo de 51,42 graus, sacou? Tirando esse cara, os outros todos dá bonitinho. 360 por 8, tá aqui, cara, um ângulozinho de 45 graus. É você pegar o cara que estava ali, 360 por 4, e dividir no meio de novo. É fatiar ao meio um ângulo de 90 graus, beleza? E é sempre bom trabalhar com números que são inteiros, né? Ficar trabalhando com esses caras, isso aqui não é uma aproximação. Acho que isso aqui tem mais casas decimais ainda e tal. Então, enfim, é um pouquinho inconveniente, um pouco chato trabalhar com esses caras. 360 por 9, beleza? 45. E por 10, enfim, 36 graus. Então, assim, é bem interessante, cara, você sair fatiando a circunferência inteira em vários pedaços e as respostas serem números inteiros e tal, você consegue trabalhar com alguma facilidade. Digamos que, por exemplo, a gente falasse que uma volta completa na circunferência tem, sei lá, 100 graus Celsius. A gente usa o sistema de base decimal, por que não 100? A gente trabalha com porcentagem, sempre em base 100 e tal. O logaritmo tem base 10, a gente usa isso aí muito. Bom, vamos lá. Como eu disse, então, o número 360, só entre 1 e 10, cara, ele tem quase todos os divisores, exceto 7, beleza? O número 100, cara, ele tem bem menos divisores, tá? Então, eu não sei quantos são, mas acho que não chega a ser nem metade do que o 360 tem. Então, assim, pensando só nos caras de 1 a 10 ali, beleza, se uma circunferência inteira tivesse 100 graus Celsius, quando eu partisse ela no meio, eu ia ter 50 graus, ó, graus Celsius. 50 graus, né? Tô misturando as coisas aqui. Beleza, então tá aqui, meia circunferência, 50 graus. Pô, na hora de dividir por 3 já não ia ficar bom, velho. Dá uma dízima periódica, infinitas casas decimais, né? Não ia ser muito interessante. Esse ângulozinho aqui, né? 100 dividido por 3 seria 33,33333, que já é um cara que fica um pouco chato de trabalhar. 100 graus dividido em 4 pedaços, beleza, ia rolar também.
25 graus cada um, ia ficar até redondo. Beleza, então o ângulo reto seria um ângulo de 25 graus se eu estivesse falando que a volta completa tem 100 graus. A gente que escolhe essas coisas, cara, a matemática funciona assim, a gente define, cria algumas paradas. No caso a gente criou, falou, cara, a volta completa tem 360 graus. Você está vendo que isso é bastante interessante, porque você pode picar em vários pedaços e essas partes vão ser números inteiros. Aqui já nem sempre isso acontece. 100 dividido por 5, por exemplo, funciona um ângulo de 20 graus. Cada 1/5 de circunferência ia ser uma abertura angular de 20 graus. 100 dividido por 6 também já fica zoado, é 16,66666, é um ângulozinho que também ia dar uma dízima periódica. 100 dividido por 7 também não ia dar inteiro. 100 dividido por 8 também ia dar 12,5 graus, esse pedacinho. Quando divide por 9, de novo, você cai em dízima periódica. 1/9 de circunferência aqui, se a base fosse 100, seria 11,1111 graus. Não acaba nunca. E aqui, 100 dividido por 10 ia ser legal. Mas enfim, olha o que você está vendo. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 casos de 10 em que a conta fica meio feia, fica meio quebrada, dá uma dízima infinita, dá um negócio meio complicado. Enquanto que aqui pro 360, velho, você tem um único caso em que isso acontece. Nos demais, não. Isso já é bastante conveniente, na real, beleza? Então essa é uma razão bastante interessante pra gente usar 360 graus e não 100. Beleza? Porque esse cara tem divisores demais e isso facilita muito na hora de sair picando a circunferência, beleza? Trabalhando com porções menores. Bom, uma outra razão é uma razão meio histórica, cara. Porque, não sei se já ouviu falar nisso, mas os babilônios, eles usavam um sistema de numeração de base sexagemal. Ou seja, não é uma base decimal como a nossa. No nosso caso aqui, cara, base decimal significa que você tem só 10 símbolos para representar os números. Só que você não consegue representar só 10 números com isso, você consegue representar infinitos, cara. Quando você chegar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quando chegou no 9, o que você faz? Você volta nesse cara. Aí o próximo seria o 10. Aí você vai 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, aí você vem, pum, volta nesse cara. Aí você vai pro 20. Aí 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí 30. Aí você vai adicionando mais casas, né? Mas enfim, você precisa só de 10 símbolos para você construir tudo isso. Beleza ou não? Já no base sexagemal, cara, tá aqui, você tem 60 símbolos, né? Tá aqui, ó, 59 símbolos para você representar os números. Então, o cara não para no 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14... São 59 símbolos. Só quando ele chega aqui que ele volta e começa a repetir as coisas para construir. Aí você fala, caramba. Beleza, então o fato da base ser sexagemal, de algum jeito também pode ser uma inferência. Isso aqui é muito antigo, como eu disse, estou falando dos babilônios, cara. Muitos mil anos atrás. Então, pode ser uma das razões pelas quais hoje, né, foi carregado historicamente o fato da circunferência ser dividida em 360 graus. Porque, por exemplo, no caso dos babilônios, a brincadeira era mais ou menos o seguinte. Os caras pegaram um triângulo equilátero, e o triângulo era uma figura super importante lá na época e tal, uma das principais figuras da geometria, e eles falaram assim, cara, já que a nossa base é sexagemal, esse triângulo aqui tem os 3 ângulos iguais, vamos falar que cada ângulo desse vale 60. Por que 60, cara? Porque a base nossa é sexagemal. Talvez se alguém tivesse construindo essa ideia agora, como a gente usa uma base decimal, talvez cada um ia querer falar que isso aqui vale 10 graus, por exemplo. Por que 10? Ah, porque nosso sistema tem base 10, então vamos falar que cada ângulo aqui vale 10. Os caras resolveram falar que cada ângulo valia 60, porque a base deles era base 60, beleza? Aí você fala, tá, mas o que o triângulo tem a ver com a circunferência? Pô, tudo, porque esse triângulo aqui, você vai ver que ele cabe 6 vezes numa circunferência, e 6 vezes 60 vai te dar os 360 graus. Ou seja, inscreve um hexágono regular numa circunferência, porque um hexágono regular pode ser picado em 6 triângulos iguais. Entendi nada. Vem cá. Tá aqui, ó. Cada triângulo desse aqui, cara, é um triângulo equilátero, beleza? Ah, e quantos triângulos equiláteros cabem dentro dessa circunferência aí? Você acabou de ver. 6 deles. É um hexágono regular. Então aqui, ó, você tem um ângulo de 60 graus, aqui 60, aqui 60, aqui 60, aqui 60 e opa! Deu uma volta completa na circunferência. 360 graus, então, seria o ângulo de você girar aqui, ó, e completar uma volta inteira. Isso quando você fala, então, se seu sistema é de base 60, que cada ângulozinho, por exemplo, de um triângulo equilátero vale 60 graus. Ah, daí a soma de todos dá 180. 180 é essencialmente meia circunferência, porque tá aqui, ó, 60 mais 60 mais 60, o ângulo raso, 180 graus. Fez sentido o que eu falei aqui? Então, algumas perspectivas históricas aí, e também em termos de sistemas de numeração, que podem elucidar a gente porque hoje a circunferência é dividida dessa forma. E é importante você saber disso, cara, entender essa parada. Isso foi criado, foi inventado por alguém. Tem várias paradas na matemática que a gente inventa mesmo, cara. É uma linguagem que a gente constrói, vai dando nome para as coisas. O que é um seno? Alguém inventou isso. E com o logaritmo? Alguém inventou pra quê? Com que finalidade? Com qual propósito?
Responder essas perguntas pra mim tem muito a ver com entender matemática, cara. Então a matemática não tem a ver com decorar um tanto de coisa, não tem nem a ver com, na verdade, fazer conta, cara. O que uma calculadora faz não tem nada a ver com matemática. A matemática pra mim tem a ver com isso aqui, cara. Com criatividade, com entender as coisas, com construir as ideias, entender as construções. Isso é saber matemática. E se esse vídeo aqui te ajudou a aprender um pouquinho mais disso, comenta aí, me fala, me dá esse feedback que eu adoro ouvir de vocês. A gente se encontra numa próxima. Valeu, até mais.